Ora viva, seja bem-vindo a mais um Final Cut podcast da Sports Tellers. Ora, se ainda não subscreveu, pode fazê-lo. Estamos no YouTube, Apple e também no Spotify. E hoje, e por aí também eu se calhar entrar aqui mais a matar e ser mais rápido, até porque quero ir direto à conversa com o nosso convidado. Comentador, antigo jogador de futebol, passou pelo Benfica, passou pelo Porto, Vitória de Setúbal, Santa Clara, Académica, uma carreira, digo eu, que podia ter até ido mais longe, e já vamos ver se corresponde com a expectativa do nosso convidado, mas também é comentador de Sport TV já há largos anos, desde 2007, e está aqui connosco no Final Cut, Pedro Henriques. E eu até entrei aqui um pouco a abrir porque é de facto ir à conversa, era alguém que eu queria falar já há algum tempo. Felizmente consegui que cá estivesse. Antes de mais, bem-vindo. Obrigado pelo convite também. Eu vou já aqui a... Só faltou aí um clube que é o Belenenses, eles não me iriam perdoar. Exatamente. É porque eu fui formado também no Belenenses e joguei como sénior, portanto é só essa correção. Fica aqui o acrescentar. Sim, mais achas, e eu vou começar por aqui para esta abertura, pelo aquilo que disse na abertura, podia ter sido mais? Claramente sim, nós podemos sempre fazer mais e melhor, isso não há... Quem jogou futebol sabe isso e depois leva para a vida. Mas sim, claramente sim, eu tive uma lesão grave no início, portanto eu quando sou titular do Benfica, quando começo a ser titular do Benfica em 96. Mário Wilson? Sim, quando saiu o Arthur Jorge, entrou o Mário Wilson, a partir de na altura ele apostou em mim, passou a jogar o Dimas à frente e eu a lateral esquerdo, e fiz uma série de jogos bons e jogava sempre, só que fiz a ruptura do cruzado no joelho e foi difícil, a recuperação na altura não é como agora. Eu não era uma estrela do plantel e, portanto, depois, no período das férias, o acompanhamento que me deram foi muito eficaz aí sozinho a correr. E quando viermos todos, voltamos a pegar no assunto, que era uma coisa que hoje era inaceitável, e com outros jogadores com outro estatuto era diferente, que eu sei que havia acompanhamento, mas era o que era. Porventura até iriam de férias com iam sim. Era, por exemplo, quando o João Pinto teve o problema no joelho, obviamente, o João Pinto era o João Pinto, o menino de ouro, portanto... Mas era o que era. Eu recuperei, nunca ficou igual. Eu tentei disfarçar bem, mas nunca ficou igual. E pronto, só aos 20 anos tens uma lesão que te limita um bocadinho. Portanto, a partir daí foi mais difícil. Eu depois voltei com o Autori a conseguir ser titular quando o Benfica vendeu o Dimas às Juventus. Mas aí já era difícil ser jogador do Benfica, não? É sempre difícil. A nível de regularidade e de conseguir agarrar o lugar. Não, eu joguei e joguei com qualidade, menos para quem percebia de futebol, e os treinadores e os colegas, isso é que é importante. Depois, o resto são opiniões e nós ouvimos e seguimos, é como em tudo. Mas sim, depois ainda fui para o Porto. No Porto, porque entretanto depois, eu não sei se foi o Manuel José, não sei se foi o Tony, alguém que quis que eu fosse dispensado, porque eu falho essa primeira final da taça por lesão do cruzado, a final da taça com o Sporting, a do Very Light. Sim. Não jogo essa final, lesionei-me talvez um mês antes, e depois no ano a seguir volto a falhar a final com o Boa Vista do Benfica, que nós aí perdemos, também uma lesão no mesmo joelho. Aí jogou o El Adrioui. Sim, porque eu estava lesionado já há algum tempo, e foi num jogo na Luz com o Sporting, o lance com o Sapinto, que eu senti uma dor no joelho e fiz uma lesão pequena no menisco. E andei ali várias semanas, treinava-se, não fazia os treinos todos, treinava todo enrolado, todo ligado o joelho, mas o Manuel já na altura preferia pôr-me a mim do que colocar o Adrui. E eu queria jogar, portanto eu joguei até não... Íamos jogar às Antas, e no treino de manhã no hotel, como eu pensei que era só um passeio, não liguei o joelho. Estávamos de ténis, de repente começámos a ter que jogar a bola na relva do hotel de ténis, e estava molhado, e eu... Quando ia arrancar para a bola, escorreguei, o joelho ficou preso. Pronto, já não fiz esse jogo nas Antas, e já não falhei a final. Eu fui logo operado, eu fui logo para baixo para ser operado, porque a final era talvez 15 dias, 20 dias depois, e na altura fazia-se a recuperação, podia dar 15 dias, só que eu não estava em condições. Era um joelho, uma ligamentoplastia, aquilo não era a mesma coisa, e não consegui jogar. Não sei se por não ter conseguido jogar ou outra coisa qualquer. A verdade é que depois o Tony comunicou-me que eu não fazia parte dos planos para a época seguinte. Depois houve aquela história que eu queria que fosse jogadores para o Alverca, e eu cheguei a um acordo no sentido que eu abdico do dinheiro que tenho a receber e vou à minha vida. Não quero mais ser emprestado, porque eu já fui emprestado, não faz sentido.
apesar de ainda ter na altura, sei lá, 22 anos, ou uma Sim. coisa assim. E rescindi. Aí depois era para ir para a Inglaterra, acabei por ir para o Porto, cheguei tarde, cheguei já em setembro no plantel. Era um plantel com muita qualidade, com muitos laterais esquerdos, e pronto, eu nunca tive nenhuma oportunidade de jogar, nunca fui convocado. Aqui. Sim, fiz as fotografias da praxe já muito mais tarde que os outros. Mas pronto, eu treinava bem, sentia-me bem. Eventualmente faltou uma ligação que eu pudesse ter feito algo mais e melhor. Hoje, se calhar olhando para trás, podia ter feito mais nesse sentido, não no empenho, no treino, na qualidade, não nisso, noutras coisas fora do Desculpa campo. interromper. De alguma forma perseguiu-te esta ida para o Porto por parte dos adeptos do Benfica? Talvez, mas eu não me preocupo. Ou, Quer por exemplo, dizer, ainda hoje no comentário, se calhar, por vezes, quando dizes alguma coisa positiva do Benfica, és benfiquista. Quando dizes alguma coisa positiva mas do Porto, são todos iguais. És jogador do Porto, foi jogador do São Porto. todos iguais. Os maus são Sim. todos iguais. Há maus no sentido que, ainda há pouco estávamos a falar aqui, Sim. do dizer mal. Dizer mal do Benfica, dizes mal do Porto, dizes mal. Eu não digo mal, o meu trabalho é avaliar. Sim. Positivamente e negativamente. Mas as pessoas não gostam da parte do dizer mal. Do dizer mal, no sentido delas, que é ok, não jogaram bem, falharam isto, falharam aquilo. Este é o meu trabalho. Gostam mais ou gostam menos. Nós tínhamos uma expressão que era abre outro cabaz e come de outro cabaz. Porque senão, eu nunca gostei, enquanto jogador, de pessoas que ficam em cima do muro, que querem estar bem com Deus e com o diabo. Nunca gostei. Tens de te comprometer, tens de tomar uma posição. E não podes estar, eu percebo, mas aqui para mim não faz sentido. Se eu estou a ouvir alguém a fazer uma avaliação de um jogo e só diz coisa nenhuma, isso não é nada. Eu para isso não faz sentido. Sim. Ter alguém a opinar que não se compromete com uma opinião. Diz, olha, eles fizeram isto bem, eles não fizeram isto bem, podiam ter feito melhor, fazendo assim, 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 evitando cometer este tipo de erros, sendo que nenhum comentador, daqueles que se acham mais ou menos, que leem muitos livros, poucos livros, que veem muitos jogos ou poucos jogos, nenhum sabe mais daquilo que os jogadores e os treinadores. Podem achar que sim, podem lhes dizer o grupo de amigos, mas não sabem, porque na verdade nunca passaram por aquilo. Isto é como os médicos, mas aí é um bocadinho diferente. Do futebol todos sabem. Eu fui 4 vezes operado ao joelho, operado ao nariz. Mas não és médico. Mas não sou médico, eu falo com eles, eu sei algumas coisas de uma ligamentoplastia, de uma recuperação ao joelho, passei por isso e tinha a curiosidade de saber como é que era, como é que não era. Mas no futebol não. Quem nunca fez, quem nunca jogou, quem nunca treinou, acha que sabe tanto como as pessoas que fizeram. Pode dizer, mas é diferente da medicina. Eu vou para outra coisa qualquer, se calhar para a arquitetura ou para a jardinagem. Mas é o que é. Mas em relação a... E entretanto já me perdi por onde é que nós íamos. Não dizer bem ou dizer mal. Não é dizer bem ou dizer mal. Estamos a falar, não é dizer bem ou dizer mal. É avaliar. E quem faz uma avaliação, avalia os pontos que acha que foram positivos e acha que foram negativos. Na seleção é igual. Sendo que os adeptos da seleção são muito mais saudáveis, na maior parte deles. Sim, mas a seleção, por exemplo, já não há problema nenhum em ser parcial, não é? Não é parcial. Mas a verdade é que, por exemplo, se um jornalista, agora no caso do jornalista, um jornalista não pode opinar. Não pode opinar. Não deve. Mas na seleção, mas não pode há jornalista puxar. comentador. Pois há. Mas eu não sei se pode. Não sei. Supostamente não. Okay. O jornalista comentador depende. Ok, era para eu saber. Acho que é uma linha muito cinzenta que está aí. Ora, vamos aqui voltar e eu vim aqui já pelo jogador, já lá vamos. Tu falaste, eu há bocado falei do autor e perguntei se era mais difícil, e estamos a falar de uma altura onde os adeptos do Benfica apelam do Vietnã. Aquela altura em que... sim, não sabia essa expressão. A expressão é o Vietnã do Benfica, é aquela altura onde há a transição do Tony para o Artur Jorge, e depois aos poucos foi-se degradando o clube até... Sim, eu diria que é o 11 de setembro do Benfica, é a partir daí. E pouca gente fala nisso, mas eu falo porque é aquilo que eu vi. Tu estavas lá na transição. Sim, eu estava com o Tony, é na altura em que entrou o Manuel Damasio, e é a direção do Manuel Damasio. Eu não sei se as pessoas se esqueceram disto, que às vezes depois se fala de outros presidentes, que é com a entrada entre Artur Jorge, e eventualmente quem rodeava o Manuel Damasio, os conselheiros do Manuel Damasio, alguém pensou naquilo, que é vamos destruir por completo
Não sei se queriam ser o Ajax, não sei o que é que pretendiam. A verdade é que a equipa de 93-94 foi completamente destruída em 2 épocas. Na primeira sobreviveram alguns, na segunda foi tudo à vida. E acho que esse momento, que é 95, 96, 97, talvez a partir de 96, não, antes, portanto 93, 94, 94, 95 foi o Arthur Jorge. O 94, 95 é o 11 de setembro no Benfica. Nesse sentido, ok. Baneira, Veloso, estou a exagerar os russos, bastante, obviamente. Não vou retirar esta parte. É um 25 de Abril ao contrário, invertido. E é a destruição total dos recursos. E é a partir daí, até o tempo do Trapattoni, já com o Vieira, isto já não são quantos, que o Benfica começa a levantar-se um bocadinho. Foi desastroso. Eu vi vi jogadores a chegar ao Benfica que eu pensava, o que está a acontecer aqui? Ali não havia, não era junto ao rio. Se fosse em Belém eu dizia que tinham vindo de barco, mas era uma coisa assustadora, preocupante, e havia alguns jogadores da formação e a nós fazia-nos mais confusão. Como é que é possível? Isto não devia valer tudo, mas foi assim. E pronto, depois o Benfica conseguiu reerguer-se, que o Vieira começou a dar outro tipo. O Benfica hoje tem uma dimensão, e acredito, podes ganhar ou não ganhar campeonatos, fazer coisas boas, más, como este ano, a política de contratações é um disparate, ou não, pode acontecer, mas de forma quase impossível recuperar, e tinhas um Porto muito forte. Foi de facto, não sabia, vou ficar com essa do Vietnã, porque a minha escolha do 11 de setembro não foi feliz. Melhor assim. Acaba por ser o que aconteceu acaba por ser o mesmo. Mandou tudo abaixo. Olha, e já que vamos pelo futebol, quais são as memórias que tens dessa época? Desde 94, tu estreias no ano do jogo do título. Sim, em Braga contra o Gil Vicente. Em Braga, 1º de maio. Sim, quando o Benfica, em Braga era tudo vermelho e não era do Braga. É porque nós, quando íamos jogar a Braga, era quase como se jogássemos em casa. Depois as coisas mudaram. Sim. E hoje é criou-se desde aquela luta pelo título do Domingos com o Jesus, cavou-se ali uma rivalidade, às vezes um bocado excessiva do meu ponto de vista, mas até aí não era assim. Portanto, sim, esse ano é um ano, para mim, eu já não me lembro, acho que ainda não havia consolas, não tinha certeza, mas sabia era de cartucho, Mega Drive, uma coisa assim. Sim. Que era, eu de repente estava no meio dos craques todos. Ir treinar para mim era uma festa. Aquilo era os almoços de equipa. Depois eu ia sempre com o Mozart, porque ele tinha grandes carros, apanhava sustos valentes, porque ele era um condutor exímio, para além de jogador. Mas eram momentos extraordinários. Infelizmente só tive essa oportunidade de jogar isso um bocadinho. Mas pronto, mas valeu por um jogo. É o ano do 3-6, 6-3, né? Sim. 6-3. Estavas não fui convocado. Mas treinavas já? Não, eu fazia parte da equipa. Não era como agora, vão treinar, não. Eu era sénior, eu subi aos séniores. Nesse ano, 93, 94, subi eu e o Nuno Afonso. E o Nuno jogou um jogo que o Mozart... Sim, não sei se é o Mozart, se é o Helder, que não podem jogar. Acho que é o Helder. E joga o Nuno e joga bem, mas depois nunca mais. Acho que joga o Nuno e joga... O Mozart, eu acho que ele joga com o Mozart. Não, acho que é mais uma estreia. Não é o Abel que se estreia nessa? Não sei, eu digo joga o Nuno Afonso, mas o Abel já fazia parte. Tinha. Eu digo entre os miúdos. Nuno Afonso. Foi o Nuno Afonso que jogou com o Mozart esse jogo. O Benfica ganhou o Belenenses e nós fazíamos parte desse plantel. Depois ele não voltou a jogar. Eu só joguei nesse jogo em que o Benfica confirma o campeonato. Depois houve invasão. Como é que estava o grupo na véspera do 6-3? Havia contestação, não é? O Benfica empata com o Estrela da Amadora em casa. Não me recordo, mas aquilo era malta com uma experiência extraordinária, muita maturidade. Aquilo era um grupo assim diferente, ou seja, havia ali núcleos dos miúdos portugueses, dos portugueses ratas velhas, depois os russos, os Schwartz, havia assim uma coisa, um mix, mas depois havia uma coisa muito boa. As pessoas às vezes, dos grupos, os jogadores muitas vezes não são amigos no balneário, não tem que ser. Não tem de ser. Mas eu via mesmo, às vezes havia essas pegas entre os russos e outros, e os miúdos não se pegavam com ninguém, obviamente, havia um respeito, não havia uma confiança diferente, mas quando era dentro do campo, sei lá, imagina que o César Brito não podia com os Schwartz dava umas viradas e César levantava voo. Mas depois dentro do campo era tudo, se dás naquele vais levar de mim. Era uma cena boa, normal. Sim. E é isso que é razoável no futebol. Não tem que ser amigos.
Podes nem falar com o colega no balneário, mas depois dentro do campo eu nunca vi nada diferente. E só por isso é que o Benfica consegue ganhar o campeonato, porque o Sporting também tinha uma grande equipa. O Sporting deve ter tido as melhores equipas. Sim, extraordinária. Da década deve ter. Só que o Benfica também tinha. Portanto, esse pré-Vietnã, o Benfica tinha jogadores, ok, que uns eram mais velhos, eram muito mais novos que o Pep, obviamente, Sim. mas tinham bem a saúde para dar e vender. Tu já falaste noutros podcasts dos russos, o Yuran. E por acaso Yuran Kulkov e Mostovoi. Yuran Kulkov e Mostovoi eu adorava. Eu tinha uma adoração pelo Yuran porque achava que era um panzer, não é? E não era, pois era, porque já não é agora, de certeza. Tanque, né? Sim. Destabilizavam mais do que ajudavam. Não destabilizava nada. Estava mais na vidinha deles, faziam as janeiras deles. Sim, isso sim. O Kulkov também era um jogador. E o curioso, Mostovoi. Todos eles. Aliás, o menos bom era o Yuran, mas que era o titular. Sim. O Kulkov era um médio extraordinário e o Mostovoi também. Só que quem é que ias tirar para jogar o Mostovoi? Não dava. Quis tirar o João Pinto. Mas, sei lá, tirar o Paneira, o Isaías. Não... Era por isso que ele não jogava. Mas eles tinham o comportamento deles fora do campo. Era o comportamento deles fora do campo. Nós não sabíamos, imaginávamos, mas não sabíamos. Não havia redes sociais, não havia telemóveis, felizmente. Senão era o caos. Nem aquelas pulseirinhas que eles agora são obrigados a usar, que sabem onde é que estão, o que é que estão a fazer e afins. A equipa técnica era boa, nós treinávamos com qualidade e fazíamos jogos reduzidos. Eu adorava aquilo. E os jogadores, ainda hoje, quando estive a fazer o show de bola, a acompanhar as equipas, uma semana, nos jogos reduzidos é que aquilo ferve, é espetacular, os jogadores adoram aquilo e sempre adoraram e acho que vão continuar a adorar por muitos anos. E às vezes, várias vezes que a malta se pegava, aquilo era muito intenso, fadiga, uma virada, depois embrulhavam-se às vezes um empurrão, uma chapada. Sim. E o Tony às vezes dizia, cada vez que abre a porta do treino, isto é a confusão, temos que fechar a porta do treino a seguir. Havia desentendimentos com frequência, uma entrada mais forte, uma reação, mas acredito que isso exista também. Agora é tudo fechado. E como é tudo fechado, não se vê, mas para mim isso é uma coisa normal, nem... é grave. Não é grave, é normal. É uma tensão e uma competitividade e há contacto físico e depois é uma data de homens juntos. Pois é, o Mozart, não é? Sim. O Mozart, imagino, por exemplo, o Mozart nos treinos era tão duro como... Era, quer dizer... Mas atenção, isto fala do Mozart, tem sempre para achar que ele era um jogador, e era um jogador duríssimo, não é? Mas ao mesmo tempo também tinha um jogador com muita técnica. Era fora de série, sim, mas tecnicamente era melhor que muitos avançados. Já, nessa altura ele já tinha meio joelho, acho que ele já não tinha cruzado a segunda vez que vem, mas ainda assim ele tinha, por exemplo, tu também vês, se vais uma bola adiantada de lado, se vem um Mozart na dobra, tu vais lá meter o pé, ele vai-te virar, porque ele vai fazer um carrinho e manda-te ali para os placares. Portanto, ou chegas cedo, ou se é na dúvida, o Isaías também era agressivo nesse sentido, o Schwarz estava cada voadora. Mas era tudo leal. Eu não via deslealdade no treino, nunca vi. Quer dizer, houve pegas, tipo de dar alguém que está a protestar porque está com zero, não foi convocado, e a seguir o outro dá-lhe uma tesoura e a seguir o que levou a tesoura, a bola vem, dá-lhe uma cotovelada antes da bola chegar. Mas é futebol, é o jogo, é dentro do campo. Eu agora não vejo tanto essas pegas quando andei agora, mas de vez em quando há umas viradas, só que a malta acho que aceita um bocadinho melhor. Acho que hoje a malta aceita as viradas com mais desportivismo. Diz-me uma coisa, tu ainda és do tempo onde equipavam-se no estádio, atravessavam a estrada, sim, iam para o campo treinar, dos adeptos, indianagem, de jornalistas. E hoje em dia impossível. Por culpa dos três grandes. Sim. Por culpa dos três grandes, achas que é algo que se perdeu, que não se devia ter perdido? O que existia é impossível agora, até por causa dos telemóveis. E no treino é importante ter privacidade. E não é para esconder nada, ninguém esconde nada de ninguém. Isso é tudo tanga. É porque as equipas, o número de jogos que vêm e analisam, já conhecem os comportamentos quase todos. Podes ter ali umas nuances, não é por aí. Agora, para a tranquilidade e para a qualidade do treino, tu não podes ter adeptos. Eu falo com isto com alguma dificuldade. Custa-me dizer isto, mas é verdade. Tu não podes, imagina isto que eu estava a dizer. Dás uma cueca e a malta na bancada ri-se, né? A seguir o gajo que deu a cueca vai levar uma virada por causa da reação. E isso eu percebo.
E as tais pegas, né? De vez em quando também Sim, havia. Né? E depois, e há. sim, continua a haver, E há. só que. Sim, eu percebo. O que eu acho é que se exagerou. Por exemplo, é inaceitável, inadmissível que um canal transmita um jogo e diga assim, no fim do jogo, porque é o direito que tem. Quer falar com este e com este. Quer falar com o Joãozinho e com o Manelinho e o Dr. Francisco. Mas, percebes? Ou seja, os clubes recebem o dinheiro, mas continuam a fazer o que querem. É mesmo que, às vezes vejo, um investidor no clube. Eles metem o dinheiro, mas eu é que mando. O investidor mete o dinheiro e tu é que mandas. Então, isso é o quê? É dar dinheiro ou emprestar sem juros? E nesse sentido eu vejo muito, porque trabalho agora do lado de cá e vejo as coisas que são uma aberração. Portanto, eu acho que nós em Portugal temos que evoluir muito. O clima do futebol português está assim, a responsabilidade maior é dos três grandes. Esta política de comunicação que eles têm, às vezes é quase uma propaganda, né? Sim. É quase aquela. Eu às vezes tenho uma espécie de máquina de propaganda onde querem os bons e os vilões. Este é contra nós, este é a nosso favor. E os adeptos são facilmente encaminhados por isso. Sim. E eu já vi várias vezes isso a acontecer e acho isto inadmissível da dificuldade de pressionarem. Às vezes o repórter está na flash, tu não podes ter um assessor de imprensa a mandar bocas e a puxar o casaco ao repórter porque está a fazer uma pergunta desconfortável. Pedes para falar com um jogador que achas que foi o homem do jogo, ou até pode ter uma questão que não quer renovar. Ele só tem que brifar o jogador no sentido, olha, não falo sobre isso. Mas e se falar? Diz, olha, eu não vim aqui, eu não quero falar sobre isso, vamos falar do jogo. Os jogadores de futebol são inteligentes, não precisam, só querem fazer deles animais de estimação. E isso custa-me um bocadinho, porque nós perdemos muito com isso. Porque nos países de futebol civilizado, eu não vejo isso. É a dificuldade que é, os treinadores não falam antes do jogo. Não falam porquê. Na Premier League não falam porquê. Eles, se tiverem, por regulamento, se tiverem que falar, falam, não é? Sim, quer dizer, não, basta ver. Mas espera, eu estou a ouvir falar e eu já estive dos dois lados da barricada. Se não quiser, não vão pagar multa. E a multa deve ser ligeira, ou várias vezes. Não ganham o jogo, acham que foram prejudicados, não vão à flash e não vão à sala de imprensa. Quantas vezes viste isso no nosso campeonato? Muitas. Isso é. Até ser expulso, né? Noutros campeonatos, se calhar à segunda já não és, né? Porque há outros campeonatos em que a multa. Mas isso é, agora, em relação aos clubes, eu acho que a grande responsabilidade é que eles podiam. Mas agora os três grandes fazem um trabalho extraordinário, mas nessa parte eu acho que é terrível. Mas aí, e deixa-me, que eu já fiz parte da assessoria de imprensa de um dos grandes, como o caso do Benfica, e sei perfeitamente o que é que estás a dizer. Eu não estou a falar do Benfica, estou a falar dos três grandes. Sim, eu estou aqui a dizer porque já estive de um dos lados. E não quero dizer que tenha sido esta época ou outra época, que eu já ando nisto há uns aninhos, portanto, já passaram os três por essa fase. Eu acho que concordo em absoluto, mas tem que ser para os dois lados. Que imagina, também já existe casos né, que o jogador pedido, não é pelo jogo. Percebes? E aí tu pensas assim, vale a pena, vamos proteger o jogador, vale a pena alimentar isto. Imagina, um jogador que está para sair. Sim, discute isso, não quer renovar. Não quer renovar. Esse jogador até pode ter jogado 2 minutos. Vem nos pedidos Mas muitas vezes não é isso. Hein? Eu sei. Eu estou aqui a dizer é que muitas vezes também. Ok, mas isso é pontual. É pontual, mas acontece. Tu não podes ter assessores de imprensa e dirigentes a pressionar treinadores adversários à saída da sala de imprensa. Isto cabe na cabeça de alguém. Porque disse uma coisa que teria ofendido, que não foi verdade. Disse uma coisa que interpretaram alguém, uma mente doentia, interpretou como estar a atacar o clube. Estamos aonde? Um treinador adversário é recebido na tua casa, vai à sala de imprensa dizer aquilo que diz, que é a opinião dele sobre o jogo, eventualmente a arbitragem ou não. É um problema dele. E à saída é apartado por assessores de imprensa e dirigentes. Estamos aonde? Isto faz-me confusão. Se calhar é possível melhorar. Dos dois lados, sim, mas há comportamentos que são inaceitáveis. Sim, eu tenho que dar aqui uns passos valentes. Mas vamos ao que interessa. Esta parte não é boa. Não, mas é pertinente. É porque as pessoas não falam sobre isto e não é bom. Tem que se mudar, não é? Sim, mas são sempre as mesmas pessoas, depois fica difícil. Exato. Ora, falámos aqui, e antes de passarmos ao comentador, ainda temos tempo, e começámos pelo futebol, vamos pela carreira como jogador. Há bocado falámos do jogo de Barcelos, e eu vou fazer esta pergunta, este é mesmo
para mim, Força. esta é para mim, porque o meu primeiro ídolo de futebol, desde em Portugal, curiosamente, tendo a cor que eu tenho desde miúdo como adepto, Paulo Futre. Porque vi um Benfica Porto em que o Paulo Futre simplesmente arrebentou, triturou e fiquei mesmo fã, sendo adepto do Benfica. O Paulo Futre era o meu ídolo. Genial. Já vejo o Chalana a jogar no regresso. O meu primeiro ídolo do Benfica, curiosamente, é um jogador Vítor Paneira. E o Vítor Paneira é o jogador que sai para tu entrares em Barcelos. Já não me lembro disso. Se o 0-0 não me enganou, um abraço ao Vítor. Devias ter saído mais cedo. Acho que já estava 3-0, devias ter agarrado Coimbra, uma cena. Diziam que ele tinha sempre a mesma finta, mas a verdade é que ele era um jogador extraordinário, super inteligente, com uma capacidade física. Ele era fininho, né? Não, o ginásio para ele era só decorativo. Nessa altura era diferente. O Vítor era um jogador excepcional, uma técnica impressionante, uma qualidade de cruzamento, percebia muito bem onde é que devia entrar. Esta é a equipa, assim. Todos um bocadinho mais novos. Eu tenho isto em casa também. Era um jogo super completo, rápido, bom driblador, muito bom tecnicamente, porque às vezes bom driblador, mas no passe e no cruzamento não são coisas diferentes. E era outro jogador excepcional que também foi dessa leva do Vietnã. E ainda foi o melhor jogador do campeonato no ano seguinte, pelo Vitória de Guimarães. Quando sai para o Vitória. Eu fiz um jogo, eu estava no Benfica, era o Vítor, o Zé Carlos e o Capucho, os três. Eu a levar com os três. Jesus, fizeram uma vida negra. 1-1. Já nem sei. Foi na Luz, estás a falar do... Não, em Guimarães. Foi em Guimarães. Eu não sei se não perdemos o jogo. Na Luz empataram e acho que em Guimarães perdeu. Bem, eles tinham uma equipa excepcional, era o Jaime Pacheco. Acho que o Capucho nem baixava, ficava só ali no meio. E depois vinha, já viste, o Zé Carlos, era tudo Zé Carlos, Paneira e Capucho. Eu passei as passas não do Algarve, mas de Guimarães. Era um jogador extraordinário. Olha, há pouco antes de começarmos, falámos aqui do Mundial da Austrália. De Sub-20, Portugal chega como bicampeão mundial de Sub-20. É um Mundial desastroso. Podes considerar, é o maior insucesso desportivo da tua carreira como futebolista? Sim, a seleção, eu comecei com as seleções com 16 anos. Sim. E nós íamos sempre às fases finais europeus. Os mundiais não era como agora, não havia tantos mundiais, e só havia de sub-20, não havia os outros, de juvenis e júnior. Este era o mundial de júniores, que já não eram os júniores, a maior parte deles. Mas sim, porque foi na altura, na transição, o Carlos Queiroz é que era o treinador. Quando eu comecei com 16 anos e até aos 18, mas depois há ali nos 18, nessa que eu vou para lá ainda como júnior, eu era júnior do Benfica quando vou ao Mundial. Portanto, os jogadores, a maior parte, eram cenas já de primeiro ano. Mas o Carlos Queiroz sai para a seleção A e a federação não é o que é agora, não é a organização, nem de perto nem de longe. Mas o Queiroz tinha um poder de reivindicar e de organizar que outros não tinham, era o estatuto que ele tinha também, não é? Bicampeão do mundo. E na verdade nós fomos em cima da hora. Primeiro, perdemos o nosso melhor jogador, que era o Kennedy, no torneio, não sei se é do Algarve de seleções, uma lesão no joelho, não foi. Logo aí, uma baixa de vulto. Depois chegámos, eu acho que nós chegámos nem uma semana antes de começar o Mundial. Este é na Austrália. Portanto, o fuso é completamente ao contrário. Nós devíamos ter ido 15 dias antes, como as outras seleções foram. Houve outras que ficaram no fuso horário igual ou semelhante a fazer a preparação para depois ir para a Austrália. E nós chegámos lá, nem andávamos, parecíamos vacas no pasto. Muito calor, muita umidade. Acordávamos à meia da noite sem sono, porque até te adaptares, tens de treinar com calor e umidade, tens que treinar, não dormes, alimentas-te mal, porque depois nós acordávamos cheios de fome e o hotel tinha a cozinha fechada. Nada estava pensado, nada foi preparado. Nós não tivemos um bom rendimento, mas eu diria que 50% dessa responsabilidade é da desorganização completa, que foi o mau planeamento desse campeonato do mundo. Depois perdemos de 3 em 3. Está ali o Cheinho. Esta seleção já é de Toulon, de Sub-21, foram vice-campeões no torneio de Toulon. Toulon, sim, e éramos vice-campeões da Europa. Nós tínhamos dado a essa Alemanha, no campeonato da Europa, na Alemanha, abrimos em Nuremberg,
Não foi aquele julgamento de Nuremberg, mas levaram 4 batatas em casa. Não é desta equipa, porque há aqui jogadores que não estavam nesse torneio. O Nuno Gomes não estava, por O exemplo. Nuno não estava, acho que o Cheinho, o Afonso Martins, o Rui Oscar, o Domingues e o Kim, estes já estavam aqui misturadas gerações de jogadores. Portanto, aqui o Calado, o Porfírio, talvez o Cheinho são de geração acima. Sim. O Andrade também, eu e o Nuno Afonso somos de outra geração. O Nuno Gomes é da geração do Kim e do Rui Oscar. Portanto, aqui estão misturadas gerações que não mas eram. Nós tínhamos equipa de grande qualidade. Só que. Daí a questão do insucesso. Um desastre, sim. É um Mas desastre. esse jogo com a Alemanha, nós não merecíamos ter perdido o jogo. Eles marcam um gol, é o Janker, o Guarandalhão, é um cruzamento para o extremo muito rápido. Foi-se embora e eu com a corda a tentar laçar. Ele cruza, depois há um cabeceamento, a bola bate no peito do Andrade, um remate, e salta para a frente dele dentro da área e fez gol. Mas depois com o Ghana não tivemos hipótese nenhuma. Eles são muito fortes. E muito bons. Eu não sei se eles não vão à final, se eles ganham ou se vão à final. Isto foi de manhã. E depois com o Uruguai, acho que perdemos 2-1. Nós podíamos ter feito muito mais e melhor. Até podíamos não passar. Sim. Mas certamente aquela Alemanha e aquele Uruguai estavam ao nosso alcance. O Ghana eu acho que não. Que eles eram muito... Dá uma sensação, eu tenho a memória, já foi há muitos anos, que vocês nunca esperaram que aquilo pudesse. Ou seja, vocês sempre acreditaram que conseguiam dar a volta. Ou seja, que tinham cuidado para isso. Não me dá a ideia que começam a ficar perdidos porque não percebem bem o que é que está a acontecer. A verdade é que nós em campo, eles passavam por nós, pareciam motas. E nós fazíamos o melhor que podíamos, e o melhor que podíamos era aquilo. Mas não estou a dizer que não tivemos responsabilidade. Se me perguntas, sem o Kennedy aquela equipa valia menos 30%, sim. Mas ainda assim, Sim. podíamos ter feito mais e melhor, não conseguimos. Olha, e aquele grupo estava ali. Qual grupo? O do Toulon. O Porfírio, o Domingues. O Porfírio Acreditem as imagens, histórias. Sei, algumas não lembro de uma história, mas não era este grupo. Era no torneio em Burgos. Eu acho que era um torneio de júniores, portanto não estavam ali alguns jogadores que estão aqui. Foi antes, em que o Porfírio abre um extintor dentro do quarto do hotel. Bem, foi um filme, ficámos todos de castigo por causa da brincadeira do Porfírio. Porque eu nunca vi, nunca tinha experimentado, nunca tinha visto aquilo. Quando carregas um extintor dentro de um sítio fechado, fica tudo branco. As reclamações do hotel, nessa altura o Queiroz era o treinador. Isto porquê? Porque em Espanha, assim à tarde e à noite, eles têm uma forma de viver engraçada. E a malta a seguir ao jantar ou assim, podíamos ir dar uma volta. Era um torneio particular de Burgos. Eu acho que nós ganhámos esse torneio, não tenho a certeza. E a malta que bebia cerveja, eu não bebia porque não gostava, se acho que bebia. E então beberam, eles tinham aqueles baldes parecidos de pipocas. Então houve malta que bebeu cerveja, outros não beberam cerveja. O que é facto é que depois à noite aconteceu isso e ficámos todos de castigo. O Queiroz depois chamou-nos no dia a seguir. Aquilo não foi por causa de uma cerveja ou duas que beberam, mas começou a perguntar quem é que tinha bebido, quem é que não tinha bebido. Havia 3 que não tinham bebido, eu e mais 2, mas ficou tudo calado. E o Queiroz disse: ok, vocês não jogam nada, mas pelo menos são um bom grupo. Agora não saem mais, quando jantam ficam aqui no hotel, já não pode ir passear. Então ficávamos ali à porta do hotel todos de castigo, porque o Porfírio se lembrou de apertar um extintor dentro do quarto. O Porfírio, por acaso há várias histórias Esta é mais soft. Essa é mais soft. Ora, falam do Mário Wilson. Espetacular. Ou seja, o treino, não pode estar à espera de que o treino seja aquilo que eu estava a falar com o Josualdo e com o Castelo e com o Tony, são gerações diferentes, mas eu acho que numa gala do Benfica eu vi um discurso do Mário Wilson. Ele tinha uma forma de falar, é impressionante, e ele todos os dias falava, aquele tom dele, chegava e fazia, e pronto, mesmo quem não jogasse, e eu só comecei a jogar um pouquinho mais à frente. Foi na verdade, se me disseste quem é que apostou em ti, foi ele. O Tony meteu-me a jogar, já estava a 3-0, faltavam 17 minutos, ou uma coisa assim. Isso não é apostar no jogador. É ok, é dar-lhe a oportunidade de ser campeão. Sim. E eu agradeço por isso. E o Mário Wilson apostou em mim e tinha essa capacidade. Tem histórias lindas com ele no treino. Às vezes dava para rir e ele dizia assim: isto aqui, ele tinha aquela voz assim. Isto aqui
há 9 ou 10, 8 ou 9 titulares. E começava a dizer os nomes e tu pensavas, bem, que não é fácil, então não vou jogar nunca. Começava a dizer do Prodome, do Mr. Pressing, que era o Paulo Bento, do Helder, o Ricardo. Às tantas, depois já sobrava pouca gente para tu jogar. O João Pinto, obviamente. Ele com o João era uma proteção, uma admiração extraordinária. O João pegava na bola e ele começava a dizer: cuidado, não lhe toca, não lhe toca. E o Pardão doido, e o João fintava 1, 2, 3, fazia golo. E ele dizia: quem é este jogador? Portanto, tu não podias tocar, mas depois tinha histórias. Eu lembro-me de uma tínhamos o Paulão, um angolano, que tinha jogado comigo em Setúbal e estava a chover. O Maroso tinha aqueles óculos, não é? Estava assim longe e há uma virada. Quem era? Virada sobre o Paulão ou sobre o Kennedy, já não me lembro se era o Paulão ou se era o Kennedy, que é lá ao fundo. E há uma virada, ele pergunta assim: quem é aquele? É o Valdo? Não, mister, então siga. Ele tinha. O Valdo também, obviamente, era super titular. O Kennedy, por acaso, contou uma do Valdo, mas é do penalti. De Faro. Em Faro. Eu estive agora com o Assan, agora quando fui fazer o Farense Benfica. Tive com o Assan porque ele foi homenageado, o Farense, um goleador, então eu mostrei ao Assan: lembras-te deste jogo? Desse o penalti, ele dizer: eu disse que era o Valdo, é o Valdo, é o Valdo. O Assan pega na bola e com o calcanhar tumba, o Rufai defendeu a bola. Agora o Wilson vira-se para o banco: eu disse que era o Valdo, vocês ouviram, não ouviram? O Braçar é que nos contava essas histórias todas, porque eu estava a jogar nesse jogo, mas é um homem extraordinário. E eu ainda mesmo já mais velho, eu lembro-me de acho que é numa gala do Benfica, que vi o discurso dele e fiquei a olhar para aquilo e disse: é da máquina. É da mística do Benfica. Ora, vamos aqui avançar. Que balanço é que fazes da época passada em Portugal? Que do campeonato? Sim. Acho que foi bom. O Sporting foi claramente melhor. O Porto foi desastroso. Não estávamos habituados a ter um Porto tão desastroso. O Benfica cometeu demasiados erros na política de contratações, porque as contratações podem falhar, mas tu contratas jogadores. Eu digo, às vezes dou este exemplo, quem ouvir vai perceber ou não, às vezes é questão da alimentação, e de todas as pessoas nutricionistas que tu queres perder peso dizem: tu não podes ir às compras com fome, porque senão vais comprar tudo e mais alguma coisa, e coisas que tu não... por exemplo, esclarecer isto: enquanto o Sporting ele comeu em casa e disse assim: o que é que eu preciso? Eu só preciso de um ponta de lança, de um médio centro e de um lateral direito. E foi o que fez. Um grande avançado, um grande médio. O Fresno ainda não teve hipótese porque apareceu o Jenny Katam num nível muito bom. O Benfica não fez isso. O Benfica, e isto, neste caso o Sporting, porque o Porto são problemas diferentes. O Sporting, tu olhas para a época anterior do Sporting e percebes como é que a equipa joga, como é que quer jogar, quem é o treinador, e nós vamos buscar jogadores para o modelo. O Benfica não fez, ou se fez, eu discordo. Que é, o Benfica chegou uma loja de luxo e disse: eu quero este craque, que eu quero o Arthur Cabral da Fiorentina, eu quero o Di Maria do PSG, eu quero quero este. E depois pensei: então e agora? Como é que tu vais jogar da forma que jogavas com estes jogadores? Não podes ser uma equipa a pressionar alto, agressiva, como foi o Benfica até ao Mundial do Qatar, com um jogador como o Di Maria, como o Cabral, e depois como o João Mário e como o Rafa. São 4. E por isso eu dizer que era impossível fazer diferente. Podes sempre fazer melhor. No campeonato ainda dá, porque a qualidade individual é tanta que na maior parte dos jogos ganham. Eu diria que até se jogassem a 2 toques, com o devido respeito pelos outros todos. Mas pronto, isto para te dizer que o campeonato teve jogos de grande qualidade. Eu vi e tive o prazer de acompanhar as equipas que aceitaram o meu desafio do projeto do show de bola, de acompanhar uma semana com eles para depois fazer o jogo, para perceber um bocadinho como é que eles trabalham, o que é que depois, qual é o objetivo no jogo, e o que é que no jogo daquilo que estão a pensar conseguiram e não conseguiram, porque as ideias são muito boas, mas depois o adversário pode não te deixar fazer, aquela expressão antiga de só jogas o que os outros deixam. E vi que há muitos treinadores de qualidade, muitos jogadores de qualidade, que eu já sabia, mas estive ao vivo, e percebi que tem ideias muito boas de jogo, tem muito menos recursos, qualidade de jogadores, obviamente, e isso faz toda a diferença. Tivessem eles mais recursos para ter jogadores mais decisivos, e o nosso campeonato era mais apertado.
mas eu faço um balanço positivo, eu gostei. A parte que eu não gosto é aquela parte quando os 3 grandes, dependendo daquele que acha que é prejudicado, fazem aquele tipo de, pronto, de campanha no sentido que não é bom, porque depois os adeptos, pressão, né? sim, os adeptos vão naquela conversa e não é uma coisa boa. Achas que neste momento, e já se falou aqui neste programa com outros convidados, com os dirigentes atuais, e até porque o olhar para o negócio neste momento já é outro, isto pode mudar? Não vai mudar. Não vai mudar. Esquece. Eu vejo dirigentes novos e os comportamentos são velhos. Portanto, alguma coisa não está a funcionar. Portanto, não acredito. Aquilo que eu vi esta temporada não veio confirmar isso mesmo. Não interessa teres. Porque os comportamentos são iguais. Isto que eu te estava a dizer da comunicação dos clubes. Sim. Se os clubes não estão dispostos a fazer diferente, é muito difícil. Vou-te dar um exemplo. Eu vou-te dizer isto, eu nunca disse isto publicamente, mas vou-te dizer, fica aqui já em primeira mão. Este projeto do show de bola, eu só não convidei ou perguntei e explico porquê. Os Chaves, e porquê? Porque os Chaves desde muito cedo estavam em posição de descida e, portanto, eu sei que isso é eles precisavam de paz, pensava eu. O Vizela, que também estava em dificuldade desde cedo. O Boa Vista, era na altura em que havia aqueles problemas todos financeiros, depois da direção. Portanto, foram os 3 únicos clubes que eu não falei para fazer. Espero vir fazer esta temporada e da outra. Agora os Chaves e o Vizela desceram, mas depois convidei todos e fiz bastantes. Dos que eu combinei, só não consegui fazer com o Aroca, uma questão de calendário meu, porque houve ali uma altura que eu quis e até falei com o Daniel e estava tudo ok, o Daniel Souza, mas os campos foi uma altura que estava a chover muito, era no inverno, e ele disse: temos que os campos em muito mau estado, e eu preferia que viesses para ver o trabalho como deve ser, e claro que sim, faz todo o sentido, só que depois coincidiu ali com o período que eu faço férias por causa dos miúdos em abril, e depois estava muito apertado já, e eu acabei por fazer um Moreirense e deixar o Aroca não fazer. Mas depois eu convidei vou começar pelo campeão, o Sporting, o Benfica, o Porto e o Braga. Só houve um clube que me respondeu destes. Do Sporting. Sim. Respondeu. Sim, não é aceitou, é responder. Respondeu. Teve quase a aceitar, mas depois acabaram por não fazer, pela mentalidade. Ainda não, eventualmente ainda não estão preparados. Mas do Benfica, Porto e Braga, eu perguntei a pessoas diferentes, porque eu falava dependendo do elo de ligação que eu tinha, ou o treinador, ou um dirigente, ou um diretor desportivo. Tu jogaste com o presidente do Benfica. Pois. Nem me responderam. Portanto, só o Sporting é que respondeu, e agradecer ao Ruben Amorim e ao Goviana pela simpatia, pelo menos foram-me alimentando essa esperança de fazer com uma equipa grande, mas os outros 3 não responderam. Ou o treinador, ou o presidente, por aí. Estavas a falar de presidentes. Como é que perspectivas é a época do Futebol Clube do Porto? Novo presidente, difícil. Treinador, qual é o maior desafio? O maior desafio é construir uma equipa forte, porque se tu olhares para o Porto a época passada, é verdade que o campeonato foi mau, mas o Porto faz mau campeonato, não é no jogo entre fortes. O Porto goleia ao Benfica, não é? Sim, goleia, mesmo na Luz, quando perde, mesmo com menos o Porto podia perfeitamente não ter perdido o jogo. Os jogos do Porto com o Benfica, com o Sporting, com o Braga, com as equipas mais fortes, tu dizes, o Porto podia ter ganho o campeonato. O problema foi o resto, e portanto não foi por falta de qualidade. Podes dizer, não tinha tantos recursos. Balelas, nos jogos entre grandes e na Liga dos Campeões, o Porto foi muito mais competente que o Benfica, com muito menos recursos. Portanto, agora a questão é, e eu vou ouvindo o André Vilas Boas, a questão de se o Porto tiver que reduzir, como vai ter que reduzir a massa salarial e por aí, não é preciso gastar muito dinheiro às vezes para fazer boas equipas, e o Porto tem o exemplo no primeiro ano do Sérgio que isso aconteceu, mas é um desafio grande. Mas eu espero que as coisas corram bem ao André, porque falávamos de pessoas novas que podem mudar alguma coisa. Talvez o André consiga mudar um bocadinho. Eu acho que às tantas o Porto se perdeu muito com aquela história, aquela máquina de propaganda que funcionou e que tornou, quando falo dessa questão, pode dizer que é assessoria de imprensa,
acho que é possível fazer mais e melhor, porque já cansa um bocadinho. Isto espero que o André consiga ter sucesso. Se vai ser campeão ou não depende sempre do nível do Benfica e do Sporting, porque às vezes nós, por exemplo, o Sporting no segundo ano, quando ganhou o primeiro campeonato, no segundo ano não é campeão, faz um grande campeonato, só que o Porto foi super forte e em Portugal nós temos dificuldade em reconhecer o mérito dos outros. Sim. E eu acho que este ano o Porto não luta pelo título, foi por mérito dos outros, mas foi fundamentalmente por mérito, porque eu já disse aqui, nos jogos de entre grandes e na Liga dos Campeões o Porto foi fortíssimo e portanto não era por causa disso, era outra coisa, a equipa desligava ou outra coisa qualquer. Mas eu espero que o André consiga ter estabilidade financeira para também estar a corrigir todos estes terremotos que estão a aparecer. Tapas ali do telhado e começa a cair água dali, depois cai-te uma janela, cai-te uma porta. É muito difícil, mas eu estou convencido que ele devia saber, se calhar não imaginava que era tão mau, estou convencido que ele devia saber de muitos dos problemas que existiam e portanto se foi para tiro-lhe o chapéu dele com a qualidade de vida que, Avançou, que tem de ir, e portanto eu acho que os adeptos do Porto, os sócios do Porto devem esse reconhecimento. Se calhar vai ser difícil, aquelas dores de crescimento, mas eu estou convencido que sim. Eu acho que a escolha até do Vítor Bruno pode funcionar muito bem. Agora resta saber que plantel é que o Porto vai ter. Se o Porto tiver um plantel competitivo, podem contar com o Porto para, espero que o Porto consiga também tentar dar um passo em frente em relação à forma da comunicação. Do meu ponto de vista, não é da parte do futebol. Eu acho que era importante nós, se os três grandes não derem o exemplo, mas ninguém vai fazer isso. E aqueles treinadores não têm que ser todos como o Ruben Amorim. Mas os que não são têm que ter alguém a ajudar, não podem ter alguém ao lado. Sim. Que torne isto um bocado irrespirável. E não estou a dizer se têm o direito os clubes de dizer. O próprio Roger Schmidt, o discurso de um ano para o outro muda completamente. Não é? O discurso do Roger Schmidt no ano em que é campeão é um discurso que toda a gente elogia. Tá bem, mas isso... E depois a descer, a verdade é que a descer todos os santos ajudam. Agora tu precisas é de quando é a subir, não podes ter ninguém a puxar. Tu não podes ter alguém que te diz agora no treinador jogam à quarta e ao domingo, à quarta não vai falar porque estão fartos de te ouvir. O treinador do Benfica, isto não é... Não podes ter... Não podes, no meu ponto de vista, é ridículo. Ou tens alguém que ajuda, ou se é para fazer mal, vai voltar sozinho. Claro que não tens... nem todos são o Ruben Amorim a falar, e tem essa capacidade, mas quando não tens de ter alguém ou uma estrutura que te ajude, e eu acho que foi super negativa a comunicação, e depois começam a apertar e ainda é pior. Por isso é que eu acreditas que vai mudar? Não, ou mudam mais coisas ou não vai mudar, porque eu acho que isto porquê? Porque eu tenho os nossos 3 clubes grandes aqui na elite. Aquilo que eles fazem, mesmo com os recursos que têm em relação a outros países, é extraordinária, a formação de jogadores, isso, mas depois têm comportamentos que, do meu ponto de vista, envergonham o clube. Um clube daquela dimensão, com um comportamento de guerrilha. Sim. Não faz sentido. Eu sei que estar lá dentro é mais difícil, e não estou a dizer que não têm direito de dizer, eu, na minha opinião, eu acho que o árbitro avaliou mal, era grande penalidade, podia ter mudado o jogo, mas penalti não é golo, calma. O jogador devia ter sido expulso. Não é disso que estamos a falar. É a forma. Não é o conteúdo, é a forma. Mas isto sou eu. Não, a minha opinião é a minha opinião. Sim. Mas eu acho que podia ajudar. Podia. Pronto. Não, eu concordo em absoluto. E eu tenho mantido um pouco mais reservado, porque eu estive do outro lado, inclusive, fazes bem. Inclusive no Benfica. Inclusive não foi mesmo no Benfica, é do que estamos a falar. Conheço as pessoas, por isso é que estou mais reservado. Não quer dizer que não concordo com o que mas aqui estou a falar de uma forma, geral. Sim, eu tenho aqui o outro lado, que é o também educar, e isso concordo em absoluto, parte dos clubes. Sim. Educar os adeptos. Porque por vezes se tu abres é porque levas por abrir, se fechas levas por fechar. Não, mas as coisas têm que ser... Mas tem que haver uma educação também, não é? Sim, é isso mesmo. Tu não formas jogadores. Mas nós temos que formar adeptos no sentido... Mas tu tens um discurso. Se tens um discurso, e aqui não estou a falar... Isto que eu estavas-me a perguntar do Roger Schmidt, e portanto falámos por aqui, por a dificuldade que ele teve esta temporada. Mas o Sérgio também teve momentos terríveis, não é? E que não foi ajudado. Sim. Não é? E, portanto, o Ruben Amorim é um caso à parte. Ganhou o campeonato, mas não é por aí. É porque ele é talentoso. Não é? Tem essa... Sim, o Ruben Amorim, no ano em que fica em quarto, que é o ano passado,
eu, se não estou enganado, faz uma segunda volta excepcional. Pronto. Mas depois na comunicação, Sim, não, estamos aqui a falar do que é que os clubes podem fazer para. E portanto aqui pegamos em 2 exemplos. Depois, porque falámos do Porto e falámos do Benfica por causa do Roger Schmidt. E que eu acho que era possível. Falámos aqui do Roger Schmidt e agora trazer também o Sérgio, até porque ele agora já não é treinador do Porto. E ele próprio reconheceu no fim que precisa de melhorar isso. Mas e não é possível ter algo. Pode dizer, não é. Também diziam que o Jorge Jesus podias ter o assessor de empresa que quisesses, que não conseguias controlar. Não é controlar, é ajudar, criar condições para não acicatar mais. Porque ele já é uma fera. Se vais acicatar mais é pior. Ou ter alguém que conseguisse. Podes dizer, mas ele não conseguia na mesma. Ok, temos que tentar de outra maneira, porque tentar resultados diferentes sempre com a mesma estratégia, se calhar não é muito inteligente. Mas pronto, e entretanto já estou outra vez Olha, vamos à pergunta. Vítor Bruno. Sim. Porque acho que de facto, neste momento o Ruben Amorim tem a missão de voltar a ser campeão, tentar, se calhar, e já vamos ao Ruben Amorim, fazer com que o Sporting passe para o nível europeu que consegue. Sim. A nível interno. O Benfica tentar voltar a ser aquilo que era com o Roger Schmidt, se calhar é esse o grande desígnio do Benfica do Schmidt. Mas eu penso que a maior curiosidade neste momento é saber como é que vai funcionar o Porto. Como é que vai funcionar o Porto de Vítor Bruno? O Vítor Bruno herda. Deixa-me pôr aqui a questão de outra maneira. O Vítor Bruno era o adjunto do Sérgio Conceição. Sim. A relação dos adjuntos é sempre diferente da relação do treinador com os jogadores. Muitos deles são os mesmos. Sim. E hoje os jogadores é loas ao Sérgio Conceição e loas ao Vítor Bruno. Acreditas que o Vítor Bruno consegue fazer essa transição junto do grupo de trabalho? Acredito. Mas não é todos fazem, nem todos conseguem. Não, mas aí não é tanto por ter sido adjunto, tem a ver com teres essa capacidade. O Vítor Pereira fez isso com o Vilas Boas. Sabe, Vilas Boas, uma época extraordinária, e entra o Vítor Pereira e é campeão 2 vezes. Sim. Com problemas. Com uma derrota apenas em 2 anos. Portanto, é diferente porque é um treinador que era do clube. O Vítor não era do clube, vinha com o Sérgio já há muito tempo. Primeiro, acho legítimo o treinador adjunto querer ser principal. Depois a novela toda de como é que é, interessa-me pouco. Eu acho que ele é um treinador muito competente. Sempre que ele esteve a liderar a equipa, por castigo do Sérgio foram algumas vezes, acho que ele esteve bem, muito bem. Comunica bem, às vezes com os floreados à antiga, aqueles que tínhamos uns treinadores que eram muito eruditos no discurso. Mas eu acho que pode correr bem, porque eu acho que ele é um treinador competente. Tendo essa ligação, depois depende dele. Os treinadores treinar bem, todos podem treinar. Os exercícios, teres uma equipa técnica competente, todos podem, escolhendo bem, podem ter. E depois o que muda é a empatia. Tu fazes os jogadores e às vezes tu olhas, mas o que é que o Zidane fazia como treinador e o Ancelotti? Eles não são mestres do treino, só que têm uma capacidade de fazer os jogadores, como o Mourinho. O Mourinho depois tinha uma equipa técnica e vê a diferença. Desde que o Mourinho não tem o André Vilas Boas e o Faria, as coisas são diferentes, muito diferentes. E acredito que isso aconteça com muita gente, com muitos treinadores. Portanto, a qualidade está lá. Eu acho que o Vítor é um treinador de qualidade. Acho que tem uma personalidade forte e isso é bom. Tem que estar mais escondido, porque o Sérgio também tinha uma personalidade muito forte. E para mim, havendo competência e ter uma boa personalidade, agora depende da empatia. Eu não sei como é que ele a conseguir fazer, sei lá, do Otávio, conseguir fazer do Otávio melhor jogador. Vou dar um exemplo, foi o que chegou agora mais recentemente do Famalicão. O Diogo não precisa na baliza, mas conseguir fazer crescer os jogadores, ter um coletivo forte, que isso o Porto já demonstrou esta época que tem. Portanto, é só dar continuidade e marcar o seu rumo, o seu cunho pessoal. Portanto, eu estou convencido que o André Vilas Boas fez uma boa escolha. Pode não correr bem, pode, mas também o ano passado não correu. O futebol é isto. Os Carlos Manuel é que dizia: o futebol é isto mesmo, quer queiramos, quer não. Estou sempre a honrar a frase do Carlão. Mas em relação ao Porto, há essa curiosidade / receio se a questão financeira vai empurrar as boas decisões, que podem ser boas decisões, para baixo. Mas é por necessidade. No caso do Vítor, eu acho que o Porto podia ter escolhido outro treinador, mas eu acho que a escolha é boa. Conhece a equipa, conhece a forma de trabalhar, já esteve à frente da equipa. Ok, estava a substituir o líder,
Mas por que não? Porque se nós não dermos oportunidades a treinadores novos, então nunca vamos descobrir mais talento. Artur Cabral. É mais Cabral. réu ou vítima? As duas coisas. E começo por mim. Eu comecei isto a dizer que eu podia ter feito mais e melhor. Eu acho que ele podia ter feito muito mais e melhor. Depois, ele é vítima da escolha. As características dele, que ele demonstrou no Benfica, não encaixam na forma como o Benfica jogava a época passada. Pode dizer, mas Roger Schmidt esta época queria jogar de forma diferente. Ok. E vou contar aqui outra coisa, não sei se já contei, mas quando estava a falar com um treinador de grande qualidade que estava na Liga 3, uma vez assim, com uns amigos, e ele estava, e estávamos a falar dessas questões. Porquê? Mas porquê que faz isto sobre o Roger Schmidt? Porquê que faz isto? Porquê que faz aquilo? E não faz sentido, e ele quer jogar assim, mas com estes jogadores não dá. E ele, depois a forma como parece que estava um jogo diferente. E ele disse-me assim: já leste o livro do Roger Schmidt? Eu disse: não, então lê. Não vais concordar na mesma com as ideias, porque ele estás a dizer, também há muita coisa que eu concordo, mas pelo menos vais perceber. E o que é que eu fiz? Fui comprar o livro e pus-me a ler o livro. E é o que eu vou fazer a seguir, provavelmente. O Roger Schmidt que teve a época passada no Benfica não é o Roger Schmidt que está no livro. Porque eu li a parte, até quando ele vai para a China, que é bastante exaustiva sobre isso, da exigência de como é que ele queria e como é que fazia, e o que é que a equipa, segundo o livro, eu não vi esses jogos da equipa dele na China, obviamente, no Eintracht, no Leverkusen também, quando chegou, até falar, tinha o Belarabi e falar como é que pôs o Belarabi, que não gostava muito disto ou daquilo, tipo, de andar a pedalar a partir pedra e da pressão constante. Portanto, ele fala, eu não sei se ele fala do Salzburgo, fala do Leverkusen, fala da China, e é parte, e portanto alguma coisa se perdeu ali, e é isso que porque depois tu vês o primeiro ano no Benfica, fundamentalmente a primeira metade direto ao Mundial, e é a mesma coisa, é o mesmo. Só que entretanto alguma coisa mudou, e eu acho que o que mudou foram as características dos jogadores, não permitem que ele jogue desta forma, porque não dá. Eu já te enumerei aqui, e o João Mário, a época passada, foi o melhor ano de sempre. O João Mário voava por cima dos adversários. Eu vi o João Mário meter bolas na frente para ganhar a velocidade ao Mbappé. Não ganhou, mas dividiu o lance com o PSG. Eu vi fazer coisas extraordinárias. O Benfica, época passada, com a Juventus na Luz, com o PSG, casa fora. E só que as características dos jogadores permitiam fazer aquilo. E eu já dei aqui o exemplo. Se tu jogas com o Cabral, com o João Mário, com o Rafa e com o Di Maria na frente, como é que tu vais pressionar alto? Não é impossível. Mas aqui a questão que se coloca é: e isto para dizer, então porquê é que os foi buscar? Mas porquê é que os foram buscar? Não mas estou a isso dizer tens que fazer o podcast com o Rui Costa, não é comigo? Exato. Eu gostava, fica aqui o convite. Pois, porque eu não consigo entender. Pode dizer, ok, mas na Fiorentina, também acho que era no Basileia, ele não jogava assim. Está bem. Mas é a junção das peças. Se calhar se é a equipa da época passada, sei lá, com o Enzo, com o Orsnes, com o João Mário da época passada, se calhar se nessa equipa tivesse o Cabral, se calhar as coisas eram diferentes, não é? Porque depois às tantas aquilo absorve um bocadinho e vai também, mas não é o caso. Por isso é que eu te digo, acho que o casting não foi bem feito. Faz sentido manter talvez aquele que foi o melhor jogador do meio campo do Benfica a jogar a lateral o ano inteiro. Mas se ele no Benfica não tem laterais, mas dispensou, pelo menos deixou sair o Jurasek. Essa é outra pergunta. O Jurasek, né? É o Bernardo e é o Gilberto, que também vai para o Brasil, não é? Aí a questão é difícil para mim. São mal. Eu acho que o Gilberto era uma boa opção para teres. Depois acho estranho o Benfica não ter lateral esquerdo nenhum na equipa B que possa fazer de segundo jogador para apostarem nele. Olha, o Porto fez isso com o lateral direito. Também tinha um lateral esquerdo, quando jogou não comprometeu. Acho difícil perceber esta questão dos laterais do Benfica. Eu não consigo encontrar uma explicação lógica. Não é por falta de qualidade dos jogadores no mercado, e nem estou a dizer que os jogadores não têm qualidade. Então, bem, mas o Benfica tinha o Ristich, que era o melhor de todos. Mas isso não sei. Achas que o Ristich era o melhor de todos? O rendimento, sim, daquilo que eu vi do Carreras, do Jurasek. Acho que o Ristich era do que eu vi. E aí também podemos pôr o Musa na questão do ataque. É o problema. Mas eu acho que era o único que era vendável. E é preciso fazer dinheiro. Sim, talvez. Portanto, eu estou aqui. Esta parte, no rendimento, eu vejo
Sim. e avalio. Posso avaliar bem ou mal, ou não estar a ver bem, está tudo certo. Esta parte eu não sei se é a responsabilidade do treinador. Do clube é de certeza, porque o clube na última análise é o clube que contrata. Aquilo que julgo saber, o Jurasek foi mesmo a insistência do treinador. Eu não acho que o Jurasek é um miúdo. Não acho que ele não pudesse ser ensinado a ser um lateral de grande qualidade ou de nível, porque é muito dinheiro para se gastar, para se desperdiçar. Mas erros acontecem. Eu digo as características dos jogadores, desde os laterais até à frente, não encaixam neste perfil que eu vi no livro de Roger Schmidt. Pronto, o livro é fininho, portanto toda a gente pode ler. Ora, diz-me uma coisa, quais são os treinadores que mais gostaste de ver a trabalhar isto, e tu fizeste esse trabalho? Não trabalhaste com o Daniel Sousa, mas posso incluir o Daniel Sousa nessa lista. Pode ser que tenha sorte para a próxima época, se me responder. O que é que achaste? Não só do show de bola, não é? Sim. Show de bola, mas também daquilo que viste. Quais são os treinadores que mais te entusiasmam nesta liga? Olha, o último, porque foi o último. Eu gostei de todos, de formas diferentes, uns com mais recursos, outros com menos recursos. Eu comecei com o Estrela, com o Sérgio Vieira, gostei muito. Com o Filipe Martins, eu vou falar de todos, rapidinho, pode ser? Sim, pode. Porque acho que era injusto, se eu me esquecer de algum. Depois o Filipe Martins, eu tive muito pouco tempo e foi numa altura que pode ser que agora no Estrela tenha mais essa possibilidade. Foi numa altura difícil, mas gostei também. Depois fui o Estoril, gostei muito. Foi na fase que o Estoril estava a voar por cima deles. Grandes jogadores de grande qualidade, eu acho que uma dinâmica muito boa. Acho que a questão depois, quando as coisas não correm bem, a adaptação foi difícil, por isso o Estoril sofreu mais no fim. Cheguei a ir ao Mafra com o Silas, também gostei muito do Silas. Depois também fui para Barcelos e as coisas também estavam difíceis com o Vítor, mas eu gostei de todos. O Rio Ave foi o primeiro clube que abriu, porque eu fazia isto sem Sport Eventos, não havia câmaras, exatamente com essa coisa, vem com a câmara, jornalismo. Sim. Mas a partir do Rio Ave, com uma mentalidade completamente aberta, o Marco também trabalhou na Sport TV e tem uma visão que é boa do negócio, e fui muito bem recebido por o Luís Freire, um treinador de grande qualidade. O Rio Ave fez uma época boa, sofreu, mas teve ali muitas condicionantes. Portanto, o primeiro clube que eu faço com transmissão, que gravamos com um repórter a gravar as imagens, é o Rio Ave, e gostei muito. E tinha estado também em Famalicão com o João Pedro, com muito boas condições, jogadores de grande qualidade e um bom treinador. E acabo, eu acho que vamos esquecer de alguém, mas olha, e acabo com o Moreirense do Rui Borges, espetacular, gostei muito. A ideia de jogo, o como pressionam, como é que controlam a linha de fora de jogo, coisas diferentes que eu não sei, não vou revelar aqui porque as pessoas vão ver depois nos jogos, e agora vamos ver como é que vai correr em Guimarães. Mas bons jogadores também, qualidade e condições de trabalho, dois relevados extraordinários ao nível para treinar, e adorei porque foi olhar, rever algumas coisas, ver como é que se trabalha a preparação, o pré-treino, a questão do ginásio, as questões estratégicas, é tudo filmado. Eles no Famalicão chegam a ter tipo vídeo-árbitro no treino, que é porque, e o João dizia-me assim, por exemplo, fora de jogo, eles estavam a fazer uma espécie de treino de conjunto. E então a questão da linha do fora de jogo é muito importante trabalhar aquilo na perfeição, como se viu o jogo de Portugal. E há uma bola que entra e os jogadores querem ganhar. E ele disse-me assim, Pedro, os jogadores há sempre uma oportunidade que eles querem arrebentar com o treino todo, com as regras, querem ganhar. E porque havia discussão no fora de jogo, e eles têm walkie-talkies, tinham na equipa técnica do João, e depois tem uma tipo regita, alguém a ver as câmaras, a ver se isto é fora de jogo. Porque os gajos pensam, fora de jogo. Eles, não. E eles veem a imagem, puxam para trás, está fora de jogo, marcam fora de jogo. E eles festejam aquilo como no jogo. Sim. Porque ele diz que aquilo é super competitivo, porque ele diz que no dia, não precisa de ser assim, mas no dia em que eu facilite isto, os jogadores como querem ganhar, depois no treino não vão fazer a linha, vão atrás dele. E depois isso não é bom. Para dar o exemplo do pormenor que algumas equipas vão de ver se está fora de jogo, se não está fora de jogo. E depois eu tinha uma curiosidade que às vezes no treino tu és driblado, o outro vai se isolar e tu fazes falta, paras a jogada e já não é gol. Como é que tu não vais expulsar o jogador? Assim, não, mas esta equipa fica com este jogador menos 2 minutos. Cada um depois tem a sua forma. Vi clubes com muito poucas condições para treinar, às vezes tinham que ir para sintéticos, e mesmo assim depois eram competentes no jogo. Há muita gente a fazer. Acabaste de não ver o Aroca.
não vi o Aroca porque coincidiu na ponta final. Sim. E eu tive que optar Sim, entre o Moreirense. Eu também E o fui uma Aroca. equipa este ano que voou. Espetacular. E depois foi na altura que o Daniel já tinha a questão com o Braga, e eu entre o Aroca e o Moreirense, também porque eu já não tinha calendário, Sim. porque eu estava a aguardar uma semana para o Sporting, que eu estava naquela, eu estava a dançar Sim. com o Hugo e com o Ruben, a ver se quando o Sporting confirmasse o título, aí já não havia forma de estabilizar, a equipa pode ficar, e já está, já não há nada a fazer, já não havia, mas depois acabou por não acontecer. Portanto, eu tinha que guardar ali uma semana ou duas do fim, e já não dava para meter o Aroca. Eu não ia dizer marcar com o Aroca e depois aparecia o Sporting e eu dizia, não vou ao Aroca, eu não fazia isso. Portanto, expliquei, pode ser que consiga acompanhar o Daniel uma semana no Braga, vamos ver. Porque houve muitas equipas que eu fiz, houve muitas que mudaram de treinador, houve muitas que não foi com a cobertura da Sport TV, no sentido de ter um repórter dedicado um dia. Sim. E em que eu faço uma pequenina entrevista ao treinador e a um jogador para falar um bocadinho sobre isso. Vamos ver como é que vai. Também nós estamos a tentar ver se encontramos um patrocinador para o programa, porque o patrocinador do programa do ano anterior fui eu. E pronto, mas foi como se fosse um curso intensivo de futebol. Vamos ao Sporting, já passámos bem para lá, estamos para lá da hora, mas temos que ver o que é que. Temos que falar do Sporting. Okay. Falaste aí do Ruben Amorim. Vamos deixar depois o comentário e o comentador para outra oportunidade, que eu depois volto, passo o convite e espero que tu aceites. Talvez da próxima época fazemos outra vez outro balancezito. O que é que achas que o Ruben Amorim traz ao Sporting? Ou tem trazido ao longo destes anos? Porque há aqui, e é uma estatística que diz que o Ruben Amorim foi o treinador com mais pontos nos últimos anos, além dos títulos. E se achas que o Sporting tem plano B? Não há plano B para o Ruben Amorim. Não é possível. É que não há plano B para o Guardiola. Plano B para o Klopp. Não sei se há, vamos ver. É difícil porque o Ruben tem, para além da questão da ideia de jogo dele, da inteligência que tem, a liderança, o carisma, não é fácil de juntares isto tudo num treinador. A forma como comunica. Eu digo que o Sporting pode poupar dinheiro na comunicação. O Sporting não precisa. Quer dizer, não estou a tirar o mérito a quem está. Mas quem está não ser falado já é como um árbitro. Se não falas do árbitro, está a fazer um bom trabalho. E acho que não tem que haver plano B. Pode haver, mas eu não sei se o plano B pode não funcionar. Porque o impacto é tão grande em tudo. Na política de contratações, na comunicação e no rendimento. Mesmo quando não ganha, de tal forma, e isso também é mérito do presidente do Sporting, do Frederico Varandas e do Viana, da forma como quando o Sporting ficou a época passada em quarto. Sim. Em que as coisas, nós fizemos o que tínhamos a fazer e sabemos o que é que precisamos para corrigir. Acho isso vou dizer acho isso uma cena estrangeira. Acho isto uma mentalidade alemã, uma mentalidade inglesa. Bem, os ingleses agora já andam um bocadinho com o sangue na guerra. Acho isso bem visto e, portanto, acho que não é normal que não haja um plano B. Pode haver tipo de treinadores, perfis, mas é como quem joga as cartas, vai no escuro, não é? Sim. É ir no escuro. Mas pronto, mas ainda bem, é sinal que está a fazer um bom trabalho. Eu vou fazer aqui uma última questão, e já tem a ver com o comentário, mas esta eu queria mesmo fazer. Como todas as outras, mas esta, em futebol, o pior cego é o que vê só a bola. Foi um comentário que tu publicaste no Instagram, salvo erro. Sentiste a necessidade de o escrever, aliás, de colocar isto aqui, já foi há algum tempo. Eu pergunto porquê? Sabes que esta questão das redes sociais, como há pessoas que são civilizadas, e vou contar aqui, vou falar barato, depois tens de fazer uma série, contar aqui um episódio rápido do que aconteceu com o João Mário quando foi vaiado na seleção em Alvalade. E eu disse em direto que estas pessoas são pessoas limitadas intelectualmente. E eu recebi uma mensagem de uma senhora que disse: Pedro, eu gosto muito de ouvir, mas o Pedro cometeu um erro. Porque eu trabalho com crianças que são limitadas intelectualmente e não tem nada a ver com isso. Essas pessoas são mal criadas e mal formadas. E eu pedi-lhe desculpa e disse: olha, eu usei essa expressão, achei que era uma coisa mais polida,
Porque antigamente nós dizíamos aquela, este gajo é um atrasado, e eu nunca mais posso usar essa expressão. E então vou utilizar uma, parece mais elegante, mas também não é. E eu acho que resumir é isto. É porque a questão do futebol, e eu percebo dizer, não é só um jogo, mas a propósito do futebol, porque não tem nada a ver com o jogo, as pessoas têm comportamentos inaceitáveis. E mesmo as pessoas do futebol, que eu percebo, eu já estive lá dentro, mas isso não pode ser uma justificação, porque nós, quando estamos cá fora, temos que traçar linhas e dizer, pá, ok, mas cometeste um erro, não podes ter esse tipo de comportamento. E as pessoas que, como está ali a falta de respeito e ética, os insultos e as ameaças que eu recebo são assustadoras no sentido, e não é só a mim, já as pessoas que me são próximas, porque são a minha família. Pá, isso é uma coisa inaceitável. E está para vir o dia em que eu vou bloquear tudo, mas depois tenho pena porque há pessoas normais, com respeito, com valores, que gostam de perguntar. Eu não consigo responder a muitas, mas gostam de perguntar o que é que tu achas que devia fazer, mas achas que esteve bem, que esteve mal. E eu, por causa daqueles que são mal educados e mal formados, alguns até do braço armado, eventualmente políticas de comunicação, que já falámos aqui, em que quando há determinadas coisas vem aos 30 e aos 40 de uma vez, e portanto aquilo é trabalho organizado, isto cansa-me um bocadinho, e portanto é esta questão de não respeitarem a opinião das pessoas. E porque, a propósito do futebol, não é por eu dizer que é penalti, que não é penalti, que as pessoas, e há muito esta questão quando os jogadores agora que perdem esta ideia idiota, os jogadores têm que ir ali ser insultados. Os jogadores perderam, não há ninguém que fique mais chateado que um jogador e que um treinador quando perde. Desenganem-se os adeptos que acham que é por dinheiro. Não, os jogadores são competitivos, ganhem muito ou pouco, eles entram e querem ganhar, até no treino, como já expliquei aqui. Sim. Não há nenhuma razão para depois tu teres que perdeste um jogo, estás aborrecido, tens que ir ali, ok, agradecer, mas depois não tens de ficar ali a ser insultado, enxovalhado, como aconteceu este campeonato. Desde as equipas grandes às equipas pequenas, eu acho isso. Eu, se fosse psicólogo, se trabalhasse num clube, cortava o expulso ou demitia-me, porque um psicólogo não pode aceitar uma coisa daquelas. Os jogadores estarem a ser enxovalhados, e portanto não vale tudo. O facto da pessoa achar que os jogadores não jogaram bem, ou que o comentador, ou que o narrador, ou que o árbitro teve uma má decisão, teve uma má decisão. Agora, falta de respeito, como diz ali, o respeito e a ética é uma coisa que existe pouco. Mas tem a ver com a cultura desportiva, por isso eu dizia, os três grandes e o Braga, vou juntar aqui, o Braga já tem um poder, têm grande responsabilidade disto não acontecer mais vezes, porque eles muitas vezes, do meu ponto de vista, a estratégia de comunicação, e não tem a ver com as campanhas que fazem, tem a ver com isto, tem a ver com este comportamento dos jogos, isso quando é da comunicação social e dos ataques, não ataques. Eu acho que eles podiam ter um comportamento diferente para ajudar a isto, porque se tu ali estás só a ver a bola e depois vês o jogo e acaba o jogo e vale tudo, não pode valer tudo. Isto é um jogo, é um trabalho e as pessoas têm que respeitar. Não é bem, tem que ser a mal, mas não há regras para nada. Infelizmente é assim. Infelizmente vamos ter que encerrar. Fica o convite para talvez na próxima temporada. Sim. Agora no Euro com o Euro é difícil. Com o Euro é difícil. Nós estamos a gravar 2 dias depois de Portugal ter e bem, um amasso à Turquia. Portanto, muito já passou. Quando esta entrevista for para o ar, portanto, não falámos aqui do Euro, para também não dizermos nenhum erro. Sim, depois já estavas atualizado. Muito obrigado, Pedro, por teres vindo aqui ao Final Cut. Muito obrigado também a si. Já sabe, se gostou, é comentar, partilhar e colocar aí no like. Nós voltamos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.